Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Vamos começar com o que são frequências naturais. Alguém quer arriscar um palpite ou já ir tentar uma definição mais precisa? Não fiquem nessa de medo de errar, pessoal, tá? Adriano, não. Professor, eu acho que até a voz, né, pode ser considerada uma frequência por causa da vibração. Tá, excelente, 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 Jamil. Bom, nós escutamos, né, a vibração das nossas cordas vocais possui, né, uma manifestação na verdade, uma onda sonora, e a nossa voz possui, na verdade, uma assinatura espectral, que é, se nós entoarmos aqui uma nota, um Lá, um Dó, um Si, para quem é afinado o suficiente, né, para emitir o som na nota correta, mas nós vamos emitir numa frequência fundamental, ok, né? Então vai ter, a gente vai fazer análise da nossa voz a partir da frequência fundamental e da presença de outros harmônicos que compõem a característica da nossa voz exatamente como ela é, né? Mas a Jamile mandou muito bem no contexto de ondas, né? O som como uma onda mecânica, né? Onda sonora. E é assim a frequência fundamental, né? Para cada voz, né? Perfeito, perfeito. E no contexto de oscilação, pessoal? Vamos utilizar nossos recursos aqui. Vamos realizar aqui a nossa experiência virtual. Eu vou colocar logo aqui um tanto de, de amortecimento para parar. Pedir a linha do comprimento natural da mola. E, ok, bom, estamos em uma configuração de equilíbrio, né, pessoal? A mola sofreu uma distensão para dar conta aqui de contrabalançar a força gravitacional sobre o bloco, né? E paradinhos estamos. Bom, a força gravitacional não vai ser alterada, né, se mudar aqui de posição, mas a força elástica produzida sobre a mola, sim, né, é função da elongação. Nós sabemos desse comportamento, vamos descrever um pouco mais. E, muito bem, dito isso, largamos. Temos o movimento oscilatório. O que define... Bom, esse movimento, vamos lá, pessoal, do começo. Esse movimento, ele é periódico? Sim ou não? Acho que sim. Ok. Alguém mais acha que é periódico esse movimento, pessoal? Acho que sim. Alguém não acha? Alguém acha que é não periódico? Ninguém? Ok. Tá? Dá para ter certeza que esse movimento é periódico, tá? Numa experiência idealizada, né, com o atrito, o amortecimento sendo colocado
sendo nulo realmente, né, uma das vantagens de um simulador, né, é que você mantém essa condição idealizada ad infinito, né? Na prática, o amortecimento ele ocorre, né? Mas muito bem. Então, temos o movimento oscilatório, sem sombra de dúvida, né? Movimento oscilatório, periódico, muito bem. Do que depende essa frequência de oscilação, pessoal? Depende de quantos? Eu acho que depende do peso, né, professor? Ok, tá? Tem uma dependência inercial, vamos colocar assim, né? A massa inercial aqui do objeto, né, que está sob a ação da mola. Mais algum fator ou só esse, pessoal? As características da mola, né? Eu acho. Depende das características da mola, perfeitamente, tá? Nós estamos tomando a mola também como sendo de massa desprezível e uma massa, uma mola que respeita o comportamento elástico descrito pela lei de Hooke. Então, temos aí a dependência de dois fatores. Tem mais algum? Acho que se depende da mola, também depende da força, né, que essa mola produz. Depende da. Boa questão. Depende da amplitude. Digamos, se eu desloco mais, o período vai ser maior, menor? O que vocês acham? Acho que não, porque a força também vai ser maior, né, que a mola aplica. E aí compensa, né, essa amplitude. Se a força é maior, aumenta também a aceleração. Ok, pessoal? Mais alguém acompanha esse raciocínio? Sim? Não? Vale até o talvez, tá, pessoal? Contanto que vocês se Sem dúvida. manifestem. Estou em Oi, dúvida. Adriano. Sem dúvida? Estou em dúvida se depende. Ok, vamos ver quem mais temos aqui. Bianca, Jamile. Então, ok, pessoal, nós estamos observando o fenômeno, né, em nível ideal com o simulador, e até agora temos a dependência de dois fatores em nível ideal, né, levando em conta que a resistência do vento, né, a resistência do ar não influencia, a mola se comporta elasticamente. Muito bem, temos dois parâmetros. Alguém arriscaria dizer qual é a expressão da frequência de oscilação? Lembra de cabeça ou não? Um primeiro ponto, tá, pessoal? Importante gastar um tempinho nisso. Devemos fazer a distinção entre grandezas lineares e grandezas angulares. Tudo bem? É mais ou menos comum de fazer confusão, e nós vamos tomar todas as precauções para não fazer essa confusão, em relação à frequência angular, né, então o nome já diz, e a frequência linear. Tá? De uma maneira geral, como regra, nós utilizamos para as grandezas lineares representações do nosso alfabeto em latim. Tudo bem? E para as grandezas angulares, nós utilizamos o alfabeto grego. Tá? Então, isso aqui seria um ômega. Tá? Então, muito bem.
ora, quer dizer, na maioria das vezes, nós vamos trabalhar com a expressão da frequência angular. Mas, se nós precisarmos, né, se for solicitado qual a expressão da frequência linear, tranquilo também, não é para ver dúvida a partir do momento que a gente tem o entendimento da base, das relações entre os conceitos. Tudo bem? Então, alguém lembra aqui da expressão de frequência linear ou frequência angular para um oscilador harmônico simples? Caso não lembre, não tem problema algum, evidentemente, tá, pessoal? Mas se lembrar, vai que, né? Alguém lembra? Não, eu me lembro de poucas coisas que tinha uma raiz de 2π, se não me engano. Não, raiz, certo. e Muito tinha bem. gravidade também. Tem uma raiz quadrada, ok. Bom, e vamos ter uma fração aqui, né? Quem fica no numerador, quem fica no denominador, pessoal? Isso aqui. Vai lá, Adriano. Eu acho que é comprimento e gravidade, se eu não me engano. Tá. Tu estás lembrando a expressão da frequência angular para um outro oscilador, que é o pêndulo simples. Tá? Essa expressão aqui é a frequência angular de oscilação do pêndulo simples. Tá? Nós vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais adiante. Tá? Para o oscilador harmônico, nós levantamos a dependência de constante elástica da mola e da massa, né? Que está acoplada à mola. Então, vamos lá. Quanto maior a constante elástica, quanto maior a rigidez da mola, maior ou menor vai ser a frequência de oscilação, essa frequência angular? Menor a frequência e maior o período. Vamos ver. Mudou a frequência? Ficou mais alta ou mais baixa? Visível, né? Então, menor a constante elástica, mais frouxa a mola, menor a frequência angular. Maior a constante elástica, maior a frequência angular. Tudo bem? Porque a constante elástica é a propriedade elástica do sistema. É quem faz ir e voltar mais rapidamente, não é? Então, quanto maior a constante elástica da mola, maior o chamado da mola, né, para ir e vir, tá? Dito isso, então, a dependência da constante elástica, em relação aqui à frequência elástica, ela vem para o numerador. Em contrapartida, quanto maior for a inércia, propriedade de inércia do sistema, mais rápido ou menos rápido vai ficar a oscilação, pessoal? Quanto maior a inércia, né, mais custoso fica para deslocar, você vai ter uma frequência menor. Então, essa dependência, ela vem para o denominador, tudo bem? Então, essa não é uma demonstração, é uma montagem a partir de primeiros princípios, vamos dizer assim, intuitivos, tá, pessoal? E, bem,
nós vamos fazer a demonstração dessa expressão mais adiante e vamos fazer a relação entre frequência linear, frequência angular e essa representação aqui, esse T maiúsculo aí utilizado. Normalmente nós utilizamos para quê essa simbologia aí, pessoal? É trabalho, né? Esse aqui, o trabalho, a gente costuma utilizar como o W de work, né? Aqui, no contexto de oscilações periódicas, esse cidadão aqui é o período de oscilação, tá? Nesse contexto aí é o período de oscilação. Mais adiante do curso, quando for falar em temperatura, também vai utilizar esse T maiúsculo para representar a temperatura como grandeza física. Mas, claro que a gente não vai confundir um com o outro, né? Os contextos são bem diferentes. Bom, dito isso, pessoal, relação entre período, frequência linear e frequência angular, tá? Frequência angular é o análogo da frequência linear, tá? Então, se a frequência angular é o análogo da frequência linear, de fato é, a frequência angular não poderia deixar de ser diferente, ela é também uma taxa de variação. Ela é uma taxa de variação de quê? De posição, mas de posição angular, tá certo? Então, se eu tenho um disco girando, né, e coloco uma marca no disco, né, essa marca vai mudando de posição no tempo, né, porque você tem uma varredura angular no tempo. Nós temos uma taxa de variação angular no tempo, né? Se eu quiser isso instante a instante, nós vamos ficar com um limite desse intervalo de tempo tendendo a zero, e vamos ficar com a frequência. Desculpa, tá bom. Frequência, já que eu comecei, né? Eu estava falando em velocidade angular, tá, pessoal? Confere? Então vamos lá para o conceito mais básico de velocidade angular, é variação da posição angular no tempo, tá? Tudo bem aí? Deu para relembrar o conceito de velocidade angular, pessoal? Deu, professor? Beleza? Tá. Bom, tem um caso particular desse conceito muito, muito, muito importante. Que caso particular é esse? É quando a variação de posição angular é igual a π radiano, e esse intervalo de tempo para fechar uma volta completa, pessoal, tem algum nome conhecido? Período? Perfeitamente. Bom, o que acontece quando
a gente substitui essa expressão no conceito. O que é que vai acontecer? Vamos ficar com ok? Opa. Então, vocês sabiam de onde vinha essa expressão, pessoal? Sim. Tranquilo? Tá. Mas é bom trazer para primeiros princípios, né? Porque tendo o conceito e tendo essa relação, vocês nunca mais vão esquecer sobre essa relação entre frequência angular e período. E, bom, tendo também a relação entre período e frequência linear, tá? Não vai ser surpresa escrever essa expressão aqui, que eu vou repetir na página seguinte, só para não perder a... Então, a frequência linear e a frequência angular são numericamente iguais? Frequência linear e frequência angular são numericamente iguais, pessoal? Eu acho que não. Não, né? Nós temos aí um fator de 2π, né? Para diferenciar numericamente a frequência angular da frequência linear, tá? Bom, ok. Frequência, falar um pouquinho de unidades aqui. Pessoal, trazendo para cá, digamos aqui, a gente vai dar uma revisitada aqui em questões como essa aqui, tá? O que essa questão ela coloca em jogo para vocês, tá? Também um outro princípio de design, né? Tipo, olha a questão, o que você está querendo extrair, né? O que eu aprendi com isso aí? O que essa questão está procurando mobilizar, tá? Aqui, basicamente, nos coloca para fazer continhas simples para mobilizar esses conceitos fundamentais para entender oscilação, tá? Se eu quero estudar oscilações periódicas e não sei o que é um período, não sei o que é uma frequência angular, não sei o que é uma frequência linear, as coisas vão ficar complicadas para a gente ir adiante com qualidade, tá? Então, nós estamos fazendo essa revisão para dar essa base, essa sustentação em relação a essas grandezas básicas. Então, muito bem. Dimensionalidade, pessoal, dimensão de uma grandeza física. Sempre, sempre, sempre isso é importante. Essa discussão ela é importante. Ela é mais geral, inclusive, que a questão da unidade da grandeza, né, que também, é claro, é muito importante. Tá? Às vezes a gente utiliza até a unidade para buscar a dimensionalidade, mas, na verdade, o conceito a discussão de dimensão ela é mais ampla. Frequência angular. Posição angular, ângulo por tempo. Frequência angular tem dimensão de quê, pessoal? Radiano. Frequência angular tem dimensão de radiano? Vamos lá, ajuda dos universitários aí, pessoal. Pelo tempo também, radianos por segundo. Tá. Pois é, quando a gente fala em radianos por segundo, quando a gente fala em radianos por segundo, na verdade a gente já deu a resposta em termos de unidade. Tá? Ok, tá aí, e correto. A gente vai trabalhar prioritariamente com essa unidade de radiano por segundo. Tá?
Mas vamos lá. Quando a gente está perguntando a dimensionalidade, que eu esperava como resposta olha, professor, isso aqui, esse cidadão aqui, ele tem dimensão de ângulo por tempo. Então, frequência angular tem dimensão de ângulo por tempo. Mas ângulo tem dimensão de quê, pessoal? Ângulo tem dimensão de comprimento? Tem dimensão de comprimento ao quadrado? Tem dimensão de inverso de comprimento? Ângulo tem dimensão de quê, pessoal? Alguém? Vamos lá, vamos nos arriscar. Não vai pagar prenda. Eu acho que não tem dimensão, né? Mas eu... Olha aí, só o Adriano se arriscou, só ele levou, tá? Vou pensar aí num brinde aí, vou fazer um sorteio de bala de café. Alguém gosta de bala de café? Primeiro eu tenho que comprar as balas de café, tá, pessoal? Depois a gente tem que dar um jeito de entregar pro ganhador. Mas ok, o Adriano acertou, tá? A medida angular, ela é adimensional. Ela possui dimensão de comprimento por comprimento, tá? Então, comprimento por comprimento, fica elas por elas, né? É adimensional. Mas isso aqui no numerador, né? No denominador nós temos tempo, né? Então, dimensionalmente, a frequência angular tem dimensão de inverso de tempo. A frequência angular tem dimensão de inverso de tempo, tá? E aqui, bom, aqui eu já estou utilizando no contexto de uma representação de dimensão, né? T maiúsculo aqui representando a dimensão de tempo, né? Vem tudo do inglês, né? Coincide aqui para massa, tá? Essa representação aqui, o M maiúsculo como representando dimensão de massa, porque coincide com o inglês, mas o comprimento já não coincide mais. A representação dimensional de comprimento é não mais o C, né? Mas o L maiúsculo, porque em inglês já deixa de haver essa coincidência, tá? Então, na mecânica, todas as grandezas que nós vamos trabalhar, as grandezas básicas, pelo menos, elas são combinação de tempo, massa e comprimento, né? Combinações dessas três unidades aqui, de tempo, massa e comprimento. Bom, então isso aqui é a introdução da introdução de uma análise dimensional bem tranquila. Tudo isso aí para concluir que a frequência angular tem dimensão de inverso de tempo, tá, pessoal? Consequentemente, a frequência linear tem dimensão de quê, pessoal? Essa aqui, ó. Que não é numericamente igual, né? Nunca, jamais, a frequência linear vai ter o mesmo valor numérico da frequência angular, né? E vice-versa. Mas, dimensionalmente, a frequência linear tem dimensão de quê, pessoal? É a unidade, né? A unidade é Hertz. Vamos ver quem é a dimensão aqui. Necessariamente, né? A frequência linear e o período são grandezas recíprocas, né? Uma é a inverso da outra, né? Então, 1 sobre período é a frequência linear, né? E 1 sobre a frequência linear é o período, necessariamente. Então, a frequência linear, ela tem dimensão de, aqui com uma espécie de uma equivalência, né?
A frequência linear, ela tem dimensão de inverso de tempo também, né? Então, dimensionalmente, atenção, pessoal, não confundir. Dimensionalmente, frequência linear e frequência angular têm a mesma dimensão. E valores numéricos iguais ou diferentes, pessoal? Diferente. Valores numéricos diferentes, necessariamente. Professor, Oi, pois não. esse W, ele não é geralmente usado para representar a velocidade? Esse W. Muito bem. Tá. É velocidade angular, tá? É velocidade angular, mas aqui no contexto de oscilações, ele vai entrar caracteristicamente como frequência angular, tá? Vamos lá. Quando eu estou nesse contexto aqui, eu estou caracterizando velocidade angular, tá? Quando eu estou nesse contexto aqui, nesse aqui, a gente caracteriza frequência angular. A frequência angular, bom, tá. Vamos lá. Reparem o seguinte, pessoal. Se eu tiver a frequência de oscilação, nós temos necessariamente o período de oscilação, sim ou não? Sim. Só o Adriano aí se manifestando. Deixa eu pegar aqui e colocar no... Estava mexendo aqui. Sim, pessoal, então, tendo a frequência linear de oscilação, nós temos necessariamente o período de oscilação? A resposta é sim. Né? A resposta é sim, necessariamente. Não está querendo pegar aqui. Tendo a frequência linear, nós temos também necessariamente a frequência angular de oscilação? Sim. Sim, tá? Então, vamos lá, né? Digamos, tendo a frequência linear, você multiplica por 2π, esse valor, e tem a frequência angular em que unidade, pessoal? Agora sim, a questão da unidade é muito importante, né? Quando a gente faz 2π vezes a frequência, né? Com certeza, com toda certeza, para utilizar aqui corretamente essa expressão, a grandeza angular ela está medida em radiano, necessariamente, tá? Necessariamente. E a grandeza, a medida temporal, você de repente pode até estar trabalhando com outra unidade, né? Que não segundo. É claro que se for o sistema internacional de unidades, a tua medida de tempo vai ser em segundos, tá? Mas fica registrado que quando eu tiver uma grandeza angular com a correspondente grandeza linear, a grandeza angular tem que estar necessariamente na chamada unidade natural, né, de ângulo, que é o radiano. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo em relação a isso. Então, moral da história aqui, tá? Tendo uma das grandezas, eu tenho as outras duas, tá? Esse bate-bola aqui é para trazer para o domínio de vocês, né, refrescar a memória, a relação entre essas grandezas
essas grandezas básicas para trabalhar movimentos oscilatórios, tá? Então, fica feito aí esse registro. E, bem, para o que nós vamos aqui? Aqui nós podemos fazer medida de... Por que não estamos fazendo medida de tempo aqui? Não era bem essa a intenção mesmo, né? Então, isso aqui no laboratório, vocês já fizeram... Eu acho que não lembro se eu já perguntei. Vocês já fizeram algum laboratório básico, pessoal? Ainda não. Tá. Bom, é parecido, né, com o que a gente faz, né? Então, aqui um valor de referência e aí coloca uma carga, né, vê o quanto distende, e vai fazendo diversas medidas. Isso aqui para determinar o valor da constante elástica da mola. Não é isso que está em jogo aqui no momento, tá? Mas vamos lá. Nós já fizemos uma introdução dessa grandeza bem importante. Ela vai aparecer na descrição do movimento harmônico, né? Ela vai aparecer na descrição do movimento harmônico. Aqui temos a caracterização dessa grandeza, frequência angular, para esse tipo de oscilação, né? Para esse tipo de oscilação. Vamos ver como é que se chega a esse resultado aqui. Mas vamos lá. O que nós queremos para este momento é a descrição qualitativa, depois vamos partir para o quantitativo, das outras duas grandezas que nos faltam para descrever inteiramente esse movimento. Quais seriam, pessoal, as grandezas físicas que faltam para descrever esse movimento oscilatório especial? Eu acho que é a gravidade. A gravidade, ela... Vejamos se a gravidade ela entra. A frequência de oscilação essa frequência de oscilação, representada aqui pela frequência angular, tá, pessoal? Ela tem dependência de quantos parâmetros? Quantos parâmetros físicos? 2, né? Constante elástica da mola, como fator elástico, e a massa como fator inercial. Fator elástico aqui no numerador, a gente já sabe por que está aí, e também sabemos por que está aqui no denominador a massa. Então, poderia perguntar para vocês, esse sistema oscilante, ele oscilaria na Lua? Tirada, é claro, da posição de equilíbrio, né? Se deixar na posição de equilíbrio quietinho, não tem por que ele sair. Mas se eu distender a mola presa a um objeto aqui de massa M, 300 gramas, esse oscilador, ele vai oscilar na Lua? Acho que sim. A Adriana acha que sim. Alguém mais acha alguma coisa aí, pessoal? Acho que sim também. Vinícius, Bianca, Jamile.
Alguém mais acha que vai oscilar? E vai oscilar com frequências iguais ou frequências diferentes, pessoal? Eu acho que diferente. Quem foi que... Jamile, diferente. Vamos fazer um teste aqui. Bom, o que acontece é que você altera a força peso, né? Evidentemente. E alterando a força peso, você altera a carga, né, a que a mola é sujeita. Isso é posto, é claro, para oscilar aí verticalmente, né, pessoal? Dito isso, a amplitude de oscilação variou, tá? A amplitude de oscilação variou, mas nós não temos nenhuma dependência aqui com gravidade. Confere? Depende da constante elástica e depende da massa. Essa é a descrição que o conceito nos permite fazer. Tá, pessoal? Então, isso aqui também é uma habilidade muito, muito, muito importante, que é, de posse do conceito, olhando para o conceito na representação matemática dele, nós temos que extrair toda a informação que for possível, né, que tiver disponível para ser extraída, que significa extrair as dependências corretas e onde não houver dependência, né, no caso aqui com a gravidade, né, aí a gente deve fazer a previsão teórica, né? Mas vamos lá. Se levasse realmente para lá, será que se comportaria dessa maneira mesmo? A resposta é sim, a diferença seria muito, muito pequena por alguma discrepância nas condições, né, experimentais, mas assim iria ser indistinguível, assim, praticamente o período de oscilação desse sistema aqui e na Lua. Claro que na Lua, né, nós faríamos... Opa, eu mudei a constante elástica, aí sim, aí ó, Professor? depois alteraria... Oi. Mas a energia potencial gravitacional não iria mudar? Ah, sim, muito bem. Esse é um ponto importante para nós discutirmos sobre em relação à energia potencial de natureza elástica. Vamos lá. A energia potencial, energia de configuração da mola, vai depender de configuração de natureza elástica, vai depender da constante elástica, sabemos disso, e vai depender da elongação. E aí, alterando a elongação da mola, altera a energia potencial, sim. Aí, correto, tá? Bem, bem colocado em relação a isso. O que mais temos aqui para fazer essa extração? Ah, sim. Quais são as outras duas grandezas, pessoal? Que descrevem inteiramente essa oscilação. A amplitude vai estar relacionada. A amplitude, perfeito. Amplitude, mais alguma?
A que está faltando é a mais, vamos dizer, escondida, porque ela fica dentro do argumento de uma função trigonométrica e responde pelo nome de... Alguém se arrisca aí a ganhar uma bala de café? Seria constante de fase, algo assim? Constante de fase. Muito bem, Vinícius, é isso mesmo. Tá? Constante de fase. Vamos ver como determinar cada uma dessas grandezas físicas, né? A frequência, em relação à frequência angular, nós já temos uma prescrição aqui. Olha, se eu sei qual é a constante elástica, se eu sei qual é a massa acoplada a essa mola, né? Eu faço essa razão, tiro a raiz e já tenho a determinação teórica, né, da frequência angular de oscilação. E aí, tendo a frequência angular, né, eu posso determinar a frequência linear e o período de oscilação. Agora, a amplitude e constante de fase. Vamos lá. Pergunta, pessoal. O que são as chamadas condições iniciais? Quando a gente vai estudar um sistema físico, nós temos que determinar as seguintes condições aqui, pessoal. Olha, a posição no tempo, vou usar esse símbolozinho aqui para inicial, tá? Um tempo t0 igual a uma posição, que vai ser símbolo aqui de posição inicial, tá? E a velocidade do corpo, eu estou descrevendo, também no tempo inicial, essa velocidade também vai receber a simbologia aqui de velocidade inicial. Tudo bem? Essa escolha aqui que a gente sempre faz, na maioria dos problemas, essa escolha, tá? Aqui com as devidas unidades, né? Claro que é tempo em... Já trabalhando aqui com SI, né? Mas só para ficar claro aqui, né? Essa escolha nós estamos colocando aqui, ela não é obrigatória para todo e qualquer problema que a gente vai analisar. Então, como se dissesse o seguinte, olha, eu só sei analisar esse problema oscilatório se eu partir dessa condição inicial. Ele sai do repouso, né? Necessariamente sai do repouso, e a posição inicial é igual à amplitude. E o tempo inicial tem que ser necessariamente com o cronômetro zerado. Tá? Se não for assim, eu não sei analisar esse problema. Não é verdade isso, tá?
embora essa aqui seja as condições iniciais mais usuais, mais comuns, elas não são obrigatórias. Tudo bem, pessoal? Então, não tomem isso aqui como uma verdade absoluta e imutável. Isso aqui são condições iniciais. Tá? Então, para descrever o movimento, de maneira completa, pessoal, nós precisamos saber quais são as condições iniciais. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso aí? Então, vamos descrever... Opa. Não é momento de inércia que nós vamos ver agora. Nós temos aqui uma relação para ver movimento circular uniforme e movimento harmônico simples. Vejamos o que nós temos com essa aqui. Did you like the movie? Yes, and you. Yeah, for sure. It was great. No, I loved it. In this experiment, we will be investigating the magnetic field along the axis of a pair of Helmholtz coils. Atenção, pessoal, bem rapidinho. Que tá espetacular, né? Ele acoplou aqui como é que se diz? Um eixo, né? Excêntrico, girou com uma velocidade bem aproximadamente constante, né? E nós vimos aqui a descrição gráfica desse movimento aqui, mas eu estou meio que estragando a surpresa aqui. Eu peguei, não era esse que eu queria colocar. Vamos dar uma olhada aqui naquelas experiências do canal Física Universitária, que é de propriedade da USP, da Universidade de São Paulo. Tem aí várias experiências excelentes, tá? Aqui, nessa experiência, ele vai discutir a dependência da frequência de oscilação com massa, com constante elástica, tá? Vai fazer um pouco essa discussão que nós já fizemos antes aqui. Dá uma olhadinha. Para esses experimentos, usaremos pesos com diferentes massas. Opa, minha mania de escutar em 1,25 dá, vai. Porta-massas, um pedestal com suporte para pendurar molas e 3 molas helicoidais de aço. As molas utilizadas são de aço cujas deformações são do tipo elásticas, ou seja, uma vez esticadas, elas voltam ao tamanho original depois de cessada a força. Iniciaremos o experimento pendurando uma mola no suporte e acoplando um porta-massas a ela. Ao colocarmos uma massa de 200 gramas no porta-massas, veremos a força-peso fazendo com que a mola se deforme e se alongue. Segundo a lei do cientista inglês Robert Hooke, este alongamento da mola é proporcional à força-peso, sendo que a constante de proporcionalidade é chamada de constante elástica da mola. Assim, quando colocamos mais uma massa de 200 gramas, a mola irá esticar mais, de maneira proporcional ao acréscimo da força-peso, como podemos ver. Outra característica desse sistema massa-mola é a oscilação harmônica que ela pode executar. Uma vez esticada além do seu ponto de equilíbrio, o sistema passa a oscilar com um determinado período. Se retirarmos uma das massas, o seu período diminui, ou seja, o sistema passa a oscilar mais depressa. Agora vamos pendurar 2 molas idênticas, uma em cada extremidade do suporte.
Em seguida, 2 massas iguais, uma em cada mola. Como são idênticos, os 2 sistemas irão esticar da mesma forma. Além disso, quando postos a oscilar, irão executar o mesmo movimento harmônico com os mesmos períodos de oscilação. Porém, se substituirmos uma das massas por outra de menor peso, poderemos observar que a mola esticará menos. Além disso, quando postas a oscilar, os períodos de oscilação agora serão bem diferentes. Para molas iguais, quanto menor a escala, menor o período de oscilação. Faremos, por fim, uma nova substituição, agora de uma das molas. Mesmo pendurando massas iguais em cada uma das molas, elas esticarão de forma diferente. Além disso, quando postas para oscilar, os períodos também serão diferentes, pela diferença da constante elástica das molas. Podemos ver que quanto maior a constante elástica, menor é o período de oscilação, mesmo para massas iguais. Tudo bem, pessoal? Então, o experimento, né, sempre interessante, fez a discussão que nós já fizemos aqui, levando em conta todas as variações que havia, né? Comparando molas iguais com massas iguais, molas iguais com massas diferentes, né? E aí ficou provada a relação, né, que quanto maior a constante elástica, maior é a frequência de oscilação, menor o período, né? Quanto maior a massa, menor a frequência de oscilação, maior o período, né? Necessariamente. Então, está em conformidade com a previsão teórica que o resultado nos dá. Bom, mas de onde vem essa expressão aqui? Vamos lá agora para, na verdade, a descrição do movimento. Um dos questionamentos iniciais é saber qual a importância de descrever, de ter a equação que descreve o fenômeno, né? No caso aí o fenômeno oscilatório. Bom, alguém saberia nos dar um ponto de partida, pessoal, para estudar esse movimento oscilatório? Acho que teria a ver com a lei de Hooke, né? Já que tem a mola. E a associação com a segunda lei de Newton também, né? Que aí já conseguiria ter relação com a aceleração. Perfeito. Pronto. Vinícius deu a moldura, né, do quadro. Robert Hooke fez muita coisa na vida dele e acabou ficando famoso pelo trabalho, não é o grande trabalho da vida dele, um trabalho importante, né? Longe de querer trivializar essa contribuição, como eu costumo fazer aqui, né? Quando você altera o comprimento de uma mola em relação ao comprimento original que ela possui, você observa que essa mola exerce uma resistência a essa mudança de comprimento. Por isso eu deixo aqui para colocar de maneira destacada o sinal que possui uma interpretação física muito clara, que é a força e o deslocamento possuem sentidos opostos, necessariamente. Então, vou colocar aqui para a notação vetorial, para levar mais a sério essa questão de que o sentido da força e do deslocamento são contrários, né? É em linguagem comum, né?
Se você puxa a mola para um lado, ela quer ir para o outro, né? Se puxa para o outro, ela quer ir sempre em sentido oposto ao deslocamento produzido sobre a mola, sempre, né? Então, temos a interpretação física desse sinal, que é muito importante. Vamos falar em força conservativa e tal, e esse sinal é essencial para isso. Bom, posto isso, esse aqui é o trabalho de Hooke. Essa igualdade devemos a quem? Ao nosso glorioso Newton, né? Por enquanto, a discussão vetorial não está em questão. E, bom, para ver aceleração, precisa ver variação de velocidade. No caso, movimento unidimensional, a variação ela é de módulo, né? E de inversão. Para ver oscilação, eu preciso ter inversão no sentido do movimento, né? Necessariamente. Bom, tudo bem, pessoal, colocar aqui que a aceleração é a derivada segunda da posição no tempo, ou seja, uma taxa é uma derivada da derivada. Tudo bem colocar isso aí? Tem algum mistério nisso? Ok. Tudo bem? Bom, que tipo de equação nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma função, posição, né? Posição em função do tempo. Nós temos uma derivada da posição em função do tempo, mais precisamente a derivada segunda, né, da posição em função do tempo. O que é que a gente pode falar sobre essa equação aqui, pessoal? Quais são as características dessa equação? O que é que vocês estão vendo? Vamos lá. Nós temos uma função e nós temos a derivada dessa função, né? Costumamos chamar isso por equação não precisa ficar com medo. Vocês estão vendo a equação diferencial agora, pessoal? Eu ainda estou no cálculo 1. Tudo bem, tá. A gente vai só precisa saber derivar, a gente vai verificar isso aqui por substituição. É uma equação diferencial, tá? Esse 2 aqui não significa não linearidade, não é isso que significa. Significa que eu derivo uma vez e derivo novamente em função da mesma variável, tempo, né? O tempo como variável independente. Então, não tem quadrado, não tem raiz. Tanto este termo quanto este termo, eles são lineares, e isso é muito importante. Então, essa é uma equação diferencial linear, tá? É uma equação diferencial linear. É muito importante destacar a característica de linearidade dessa função. E a ordem da equação diferencial é dada pela derivada mais elevada, que no caso é a
segunda, né? Derivada segunda da posição no tempo é a massa, é a aceleração, né? Sabe disso? Equação diferencial linear de segunda ordem. Bom, muito bem. O que nós temos aqui? A gente pode colocar dessa forma aqui. Bom, então temos um termo que depende de x, temos uma derivada segunda em relação a x igual a zero, não temos nenhum termo que não dependa de x, ela é, portanto, ela é chamada de homogênea. Ok, pessoal. Mais adiante, nós vamos estudar sistemas que vão ser perturbados no tempo por uma determinada força. Mais adiante, nós vamos estudar isso aqui, mas, a bem da verdade, com a presença de um termo a mais, um termo de amortecimento, talvez a gente mencione hoje. Mais adiante, a gente vai ver a solução dessa equação diferencial, dessa aqui que nós estamos agora, vendo agora, que é uma equação diferencial com presença de amortecimento e na presença de uma força externa. Vamos ver ressonância, mas, por enquanto, nós vamos voltar para essa equação diferencial, né? Que nos descreve, vimos, é importante saber de onde veio, que nos descreve algo desse tipo aí. Então, se eu marco aqui o centro de massa desse corpo rígido, a gente fala, vou acompanhar esse centro de massa, a mudança de posição dele ao longo do tempo. Como é que eu vou acompanhar esse objeto ao longo do tempo? Você vai encontrar a solução, quem é que soluciona essa equação diferencial aqui. E, bom, eu não vou fazer mistério em relação a isso, vocês não precisam esquentar a cabeça em relação a isso. O que nós sabemos de antemão, que a função que descreve, que resolve esse problema, tá? Ela tem uma dependência de uma função harmônica. A harmônica, funções, a questão de harmonia, não é? Eu vou fazer toda uma introdução aí. Por harmônica, entenda-se nesse contexto aqui como uma... entenda aqui no contexto de função trigonométrica, seno ou cosseno, tá? Então, a função trigonométrica, normalmente a gente escolhe o cosseno. Claro, depende do tempo, vai ser multiplicada por uma grandeza que é uma grandeza que a gente já está um pouco familiarizado, que é a frequência angular, e vai ter mais outra grandeza aqui que depende das condições iniciais, que vai ser a nossa constante de fase. E está faltando quem aqui? A descrição da amplitude. Então,
em linhas bem gerais aqui, a solução da equação, sendo uma função trigonométrica, que depende da frequência aqui angular, que nós já vamos chegar lá, ver como é que determina, da constante de fase e da amplitude. Na verdade, a gente tinha até desenvolvido isso aqui no nosso primeiro quadro. Mas vamos lá. Ok? Ok, pessoal, derivada de função trigonométrica? É mistério ou não? Tudo bem. O que temos aqui que a derivada da posição no tempo, nós vamos derivar a função e depois o argumento da função, né? Derivada do cosseno menos seno. E a derivada desse argumento aqui em função do tempo vai sobrar a frequência angular. Tá? E muito bem. Vamos derivar novamente, né? E vamos obter o quê? Que a derivada segunda, a derivada do seno volta para o cosseno, o menos já está aí, né? E vai ficar cosseno, deriva novamente o argumento, desce mais um ômega, né, uma frequência angular, que encontra com a que já estava aí, ficamos com e bom. E aqui, o que nós temos aqui? Então, pessoal, não sei se é surpreendente ou não, né? Quer dizer, quando a gente olha para cá, na verdade, a gente já observa que a derivada segunda vai ser igual à própria função a menos de uma constante aqui, né? Então, dito isso, vamos lá fazer a substituição, que é menos, vou substituir aqui, tem um menos aqui fora, desculpa, a massa aqui fora, menos m a e aí o argumento. Pessoal, eu vou poupar um pouquinho de tempo aqui, colocando aqui o argumento, tá? Para vocês entenderem que está aqui dentro. Mais K e, novamente, aqui a função igual a 0, né? Então, bom, podemos dividir aqui ambos os lados da equação por cosseno, pela amplitude, também vai embora, e aí ficamos com menos
massa vezes frequência ao quadrado, mais K igual a zero, né? Então, quando deixa um termo de cada lado da igualdade, né, ficam os dois o mesmo sinal, ficamos então que bom, o que temos de especial nesse resultado, pessoal? Bom, o que há de especial nisso tudo? O que há de especial é o seguinte, né? Esse lado aqui, direito, ele é um resultado empírico importante, né? Feito lá pelo Hooke. Ele achou o comportamento, a descrição adequada do comportamento de molas bem feitas, né? Não defeituosas, e dentro de um determinado regime. O que isso quer dizer? Que, dado uma determinada mola, para uma determinada carga padrão ali, você põe uma carga muito superior ao valor para a qual aquela mola foi projetada, você vai deformar a mola permanentemente, ela não volta para a condição inicial, e esse comportamento aqui já não vai descrever fisicamente o sistema. Então, isso aqui é para trabalhar dentro do limite elástico da mola, né? A força ela é diretamente proporcional à elongação, possui sempre o sentido contrário, muito bem. Aqui, para o lado esquerdo, nós temos a segunda lei de Newton. Então, essa igualdade, ela dá conta da aplicação da segunda lei de Newton para esse contexto. Bom, então, essa é a expressão que descreve o movimento oscilatório, né? Você desloca aí, faz um shift na posição inicial, serve tanto para escrever a oscilação na vertical quanto na horizontal. Tá? Bom, e aí o que nós comentamos? Que a equação que descreve esse fenômeno físico muito importante, ela é uma equação diferencial, ela é uma equação que contém derivada, né? Ela é função da posição, tem a derivada da posição em função do tempo, derivada segunda. Ela é uma equação diferencial, linear, graças a Deus aqui, linear, de segunda ordem e homogênea. Então, essa aqui é a descrição de um oscilador harmônico simples. Ponto. Nós vamos chegar em fórmula análoga a essa. Nós vamos chegar em fórmula análoga a essa para o pêndulo simples, para aberturas angulares pequenas, tá? E vamos também chegar em uma equação análoga a essa para pêndulo de torção, tá? E para pêndulo físico também. Ou seja, tendo a capacidade de analisar essa equação, nós vamos ter condição de analisar esse problema de oscilação de pêndulo simples, de pêndulo de torção e de pêndulo físico também. Tá? Então, esse é o pulo do gato. Quando você observa, eu sei qual é a equação que rege esse fenômeno. Eu sei qual é a cara da solução. A solução que descreve a posição em função do tempo, que vai descrever essa oscilação para cá e para lá, ela é uma função harmônica que depende da frequência natural e depende dessas duas grandezas físicas que dependem das condições iniciais, tá, pessoal?
Qual? A amplitude e a constante de fase. A frequência angular, pessoal, depende de condições iniciais? Vocês acham que sim ou que não? Acho que não. Alguém está enxergando aqui alguma dependência com condição inicial, pessoal? A gente poderia pensar que, não, quanto mais é longa, maior fica o período, menor fica o período. Não. Não vimos nenhuma dependência com a elongação inicial. Não tem dependência com a amplitude, não tem dependência com a velocidade, não tem dependência de condição inicial. Então, essa frequência, essa chamada frequência natural do sistema, ela é própria do sistema. Ela é própria do sistema. Quer dizer o quê? Que depende das condições do sistema em si. Depende da mola e depende da massa. Tá? Agora, amplitude e velocidade inicial, sim, vai depender das condições de contorno aí, em relação às condições iniciais, tá? Então, enquanto essa grandeza não depende de condições iniciais, essas duas aqui dependem, tá? Como dependem? Vamos chegar lá, tá? Vamos chegar lá. Bom, então, posto isso, pessoal, só reenfatizando mais uma vez, o que é importante aqui, o domínio aqui? Teve um tanto de física básica, no sentido que nós montamos a equação de movimento, aqui é a equação que descreve o fenômeno, por física básica, aplicando a segunda lei de Newton, aplicando aqui a lei de Hooke, e falamos um pouco sobre a característica do tipo de equação que descreve esse fenômeno oscilatório, o oscilador harmônico simples. Falamos da solução que satisfaz, né, que dá conta de resolver esse problema aqui. Fizemos a substituição, né, e vimos que, para que isso seja realmente solução do problema, essa condição tem que ser satisfeita, né? Então, com isso, nós encontramos, por substituição, a expressão da frequência natural de oscilação a partir das características intrínsecas do problema. Mudar uma constante elástica por outra, você está resolvendo um outro problema, uma outra situação. A mesma constante elástica para uma outra massa, já é um outro sistema físico. Tá? Esse é o ponto em questão. Bom, o nosso tempo aqui já até passou um tiquinho. Eu vou deixar as seguintes indagações, pessoal. Nesse sistema aqui, pessoal, nesse sistema, como ele está representado aí, a energia mecânica se conserva ao longo do tempo ou não? Sim, porque não tem dissipação. Não tem dissipação, né? Aqui é dumping, né? O amortecimento. Então, não tem dissipação. A vantagem aqui do oscilador, né? Como eu já falei, manter esse comportamento idealizado aí até por tempo indeterminado. Na prática, sempre há dissipação, né? Há aquecimento aqui nas juntas, há uma leve resistência oferecida pelo ar, e o sistema vai perdendo energia mecânica. Então, havendo dissipação, a energia mecânica se conserva ou não no tempo?
havendo dissipação, Sim. Não se conserva. Havendo dissipação, a energia não se conserva no tempo. Ok. Uma pergunta, mas só para dar uma chacoalhada, tá? Bem de leve. Então, nós vamos sair. Quando a gente estuda um problema com essa característica, né? Energia mecânica, a soma da energia potencial, de todas as formas que estiver disponível no problema, mais energia cinética, de todas as formas que também estiver disponível no sistema, a soma, simplificadamente, a soma da energia cinética mais potencial, sendo constante, significa que nós vamos estar, por conta de forças conservativas, tá? E vai ficar a energia mecânica, vai ficar cambiando, né, de uma forma para outra, de forma que a todo e qualquer instante a soma da energia cinética mais potencial dá o mesmo valor. É isso que isso quer dizer aqui, tá? Então, essa é uma situação que na prática é válida aproximadamente, né? Não vou ficar esperando a vida toda, para o contexto aqui que nós estamos estudando, de movimento harmônico simples. Se isso aqui deixar de ser verdadeiro, ou seja, a energia mecânica não mais permanece constante ao longo do tempo, então nós vamos ter uma situação de movimento amortecido. É melhor ter escrevido com... Era melhor ter escrito com... Tá bom, mas tá aquela letra de quem está aprendendo a escrever. Estou fazendo isso no mouse, tá, pessoal? Não sei que nota vocês vão me dar quando eu colocar vocês para avaliar aqui a aula. Mas algumas perguntas já para nós finalizarmos aqui. Aqui é o resumo do Typler, tá, pessoal? Discutimos função-posição, discutimos a frequência angular, período, né? Dimensionalidade, unidade. Vou até discutir um pouquinho mais unidade, né? Energia mecânica, tá? Símbolo aqui de energia cinética, energia potencial, a soma, energia mecânica. Vamos deduzir essa equação. Faltou fazer a relação do movimento harmônico simples com o movimento circular uniforme. Eu trouxe aqui umas videoexperiências muito legais, tá? Para a gente dar uma olhada. Discutimos a frequência natural para o sistema massa-mola, tá? Enfatizamos bem a questão de frequência natural para sistema massa-mola. E temos aqui frequências naturais para outros sistemas oscilantes. O pêndulo simples, o pêndulo de torção e tem o pêndulo físico também lá para baixo. Aproveitando aqui, comentando sobre oscilações amortecidas. Você vê que aqui a frequência natural, enquanto tem aquela nomenclatura, aquele zerozinho da ideia de natural, né? A frequência amortecida tem o ômega linha, né? Que é diferente da frequência natural,
E aí vamos ver aqui o que tem dentro dessa raiz quadrada. Já começamos a discutir a questão da energia não sendo mais constante no tempo. Aqui você tem a energia mecânica inicial. Aqui você tem uma exponencial natural, uma exponencial real de argumento negativo, né? Ou seja, a energia vai decaindo no tempo, né? A energia mecânica vai decaindo. Descrição para energia, para amplitude, falar um pouco sobre tempo de decaimento. Tá, ok. Isso aqui é o que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Vai ser um pouco mais expandido, né? E lista conceitual. Eu vou dizer aqui para vocês que questões vocês vão trabalhar dessa lista, tá, pessoal? E a lista conceitual, pessoal, tá? Nós já começamos a discutir várias dessas questões, tá? O que eu indico fortemente, pessoal, que vocês façam o melhor esforço para essa lista conceitual, tudo bem? E em relação às perguntas instigantes que foram feitas hoje, nós fizemos várias perguntas instigantes. A pergunta é: quais foram as perguntas instigantes que vocês fizeram? Tudo bem? Ou quais são as perguntas realmente necessárias, realmente importantes para vocês, pessoal? Tá? Ok, pessoal? Na próxima aula, a gente faz algumas aplicações de exercícios e vê os conceitos restantes, tá, pessoal? Mas partindo daquela perspectiva que vocês precisam se questionar também sobre aquilo que vocês entendem, aquilo que vocês não entendem, por que não entendem e por que é importante ter esse tipo de domínio conceitual, operacional, procedimental, tá bom? Então, reflitam bastante para produzir boas dúvidas e procurem resolver as questões conceituais. A lista operacional eu coloco até no mais tardar quinta-feira para vocês. Tudo bem? Ficamos por aqui, então? Boa tarde, professor. Tá. Valeu, Adriano. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, Bianca, Vinícius, Professor, boa Jamília. tarde. Boa tarde.